Bem, meus queridos, olá mais uma vez. Estamos aqui hoje para dar prosseguimento às nossas aulas, né, da disciplina Interpretação e Produção de Texto no curso de Bacharelado em Administração, com vocês da Uniplan Codó. Pessoal, na última aula a gente iniciou falando com vocês sobre tipologias textuais. Dentro desse assunto, a gente deu uma pequena introdução trazendo aspectos introdutórios, obviamente, acerca dessa ferramenta de linguagem que é o texto, caracterizando o que é texto, né? Iniciando, trabalhando também, na última aula, a tipologia textual do texto descritivo, né? No total, em nossas aulas, a gente vai trabalhar 6 tipologias textuais, que é o texto descritivo, que foi na primeira aula. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar as outras 5, né? Que é o texto narrativo, o texto argumentativo, o texto expositivo, o texto opinativo e o texto injuntivo, né? Então, a gente vai trabalhar na aula de hoje esses 5 tipos de texto, né? Que inicia lá a aula de hoje, na apostila, né, da unidade 1, a partir da página 53, pessoal. E aí, na aula de hoje, a gente vai iniciar trabalhando com vocês o texto narrativo, né, dentre os 5 tipos de texto, dentre as 5 tipologias textuais. A gente inicia, então, trabalhando o texto narrativo. Pois bem, pessoal, quando a gente fala de texto narrativo, né, há uma tríade de características essenciais desse texto narrativo. O que significa isso, professor? Significa que, quando eu vejo um texto narrativo, eu tenho 3 elementos essenciais que, de cara, me fazem enxergar que esse é um texto narrativo. Quais são essas características? Todo texto narrativo, pessoal, primeiro, vai ter personagens. Né? É a primeira característica essencial. Todo texto narrativo também vai ter, em segundo, um tempo determinado. Né? Vai ser contado em um tempo determinado, um espaço temporal determinado. E o terceiro vai ter um espaço, ou seja, uma região, um contexto, um local em que ele vai ser contado. Então, a partir do momento que eu tenho esses 3 elementos juntos, coexistentes, né, eu estou me deparando com um texto narrativo e eu não tenho como errar. Eu vejo personagem, tempo e espaço, eu estou diante de um texto narrativo. Pessoal, um texto narrativo, ele também geralmente é escrito em prosa. O que significa isso? É um texto em parágrafos. Mas vejam bem, pessoal, geralmente ele é escrito em prosa. Geralmente. Isso quer dizer que ele não exclusivamente, ou seja, nem sempre ele vai também vir em prosa, mas na maioria das vezes ele vai vir organizado em prosa, ou seja, em parágrafos. E ele vai ser narrado, né, vai narrar alguns fatos e acontecimentos de um determinado local, um determinado espaço, com determinados personagens. Alguns, pessoal, exemplos de texto narrativo são o romance, a novela, o conto, a crônica e a fábula. E aí, pessoal, a gente faz um parêntese nisso para fazer a diferenciação, né, entre o que é tipologia textual e o que é gênero textual. Pessoal. São coisas diferentes, né? A tipologia textual são aquilo que a gente está trabalhando em sala de aula, né? Essas 6 tipologias aí: o texto descritivo, o texto narrativo, o texto argumentativo, o texto expositivo, o texto opinativo e o texto injuntivo. Essas 6 aqui são as tipologias textuais. Gênero textual, pessoal, é outra coisa, né? Quando eu falo de gênero textual, eu vou me remeter ao quê? Que tipo de gênero é o texto? Que tipo de gênero textual eu posso ter no texto narrativo? Aí eu posso ter o romance, é um gênero textual, a novela é um gênero textual, o conto, a fábula, a poesia, todos esses são gêneros textuais, não são tipologias. Tipologias são essas 6 aqui, pessoal. Então, pessoal, tendo em vista, então, nesse sentido, quando eu falo de texto narrativo, eu tenho que ter essas 3 características, né? Tempo, espaço e personagem. E aí, também, quando eu falo de texto narrativo, eu tenho que ter em mente uma estrutura do texto, ou seja, a forma como esse texto vai se organizar, né? E aí, o texto narrativo ele vai se organizar a partir de 4 aspectos, né? O primeiro aspecto é a apresentação, o segundo é o desenvolvimento, o terceiro é o clímax e o quarto é o desfecho.
O que é cada um desses aspectos, pessoal, do texto narrativo? Bem, a apresentação, ela é também chamada de introdução do texto, né? Nessa parte inicial do texto, o autor ou a pessoa que escreveu esse texto, ele vai apresentar o personagem, né, os personagens desse texto, o local e o tempo em que vai se desenvolver essa narrativa, essa trama, né? Ele vai, na apresentação, como o próprio nome diz, apresentar os elementos textuais de personagem, tempo e espaço. O desenvolvimento, pessoal, vai ser, também como o próprio nome diz, desenvolver os personagens dessa história, né? A partir da apresentação, se segue com o desenvolvimento, onde eu vou contar a história desses personagens, eu vou desenvolver o enredo, para posteriormente eu chegar no terceiro elemento da estrutura, que é o clímax, né? E aí esse elemento é bastante importante, pessoal, porque esse elemento do clímax aqui é o elemento essencial de um texto também narrativo, né? Todo texto narrativo ele vai ter como características esse clímax, né? O que é esse clímax? É a parte mais emocionante da história, né? É o ponto alto da história, da trama, né? Sempre quando a gente vê, por exemplo, em novelas, a gente tem, né? Nessas novelas da Globo, enquanto texto narrativo, a gente tem um determinado tempo, né, que é contado a novela, um espaço aonde se encontram os personagens e os personagens da novela, sejam eles personagens principais ou sejam personagens coadjuvantes, né, ou personagens de segundo plano. E aí, pessoal, o clímax da novela, passa na Rede Globo, é aquele momento mais esperado de toda a novela, né? Aquele momento mais emocionante, aonde o personagem principal vai descobrir algo, né? E aí tem aquela novela, por exemplo, do Amor de Mãe, né? Que é lá com a Regina Casé. O clímax, por exemplo, dessa novela, ela se volta em razão da Regina Casé, né, da personagem da Regina Casé, descobrir quem é o filho dela, que vai ser o momento mais emocionante da história, né? E por fim, a gente tem o quarto aspecto da estrutura como o desfecho, né? Esse desfecho, pessoal, é a conclusão dessa história. Como essa história, a partir da apresentação do desenvolvimento, após o clímax, como é que essa história vai se encerrar, né? No exemplo lá da novela, do Amor de Mãe, da Globo, que está aí em pausa, né? O desfecho dela vai ser quando a personagem da Regina Casé descobrir quem adotou o filho dela e descobrir quem é o filho dela, né? O desfecho vai ser a conclusão dessa história e com o desfecho, esses conflitos do clímax, né, do desenvolvimento, vão ser solucionados e a história se encerra, né? Então, pessoal, a narrativa, vocês têm que fixar bem que tem esses três elementos principais, que são personagem, tempo e espaço, e a estrutura dela é apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, né? Sendo que o clímax é a característica principal da narrativa desse momento mais emotivo, desse ponto alto da narração. E aí, pessoal, a gente também tem que mencionar, quando a gente fala de texto narrativo, dos elementos dessa narrativa, né? Quais são os elementos por trás desta narrativa? O que se tem por trás dessa narrativa como elementos que constituem um texto narrativo? A gente tem, pessoal, 5 elementos, né? Que é o narrador, aquela pessoa que conta a história, narra a história, e se divide em narrador-observador, narrador-personagem e narrador onisciente, né? O narrador-observador, como o próprio nome diz, pessoal, é aquele narrador que só conta a história, observa, não participa da história. O narrador-personagem, por outro lado, é, como também o próprio nome diz, participa diretamente, né, da história. E o onisciente é aquela mistura entre o narrador que observa, né, que só conta a história, e ora ele também participa. O enredo, pessoal, que é o segundo elemento do texto narrativo, ele vai tratar de ser essa estrutura da narrativa, ou seja, é a própria história em si, pessoal. É a trama em que vai se desenrolar essas ações, é o roteiro deste texto, né? E eles são classificados
em um enredo linear, né? Um enredo que segue uma linha, sempre uma linha, né? Entre início, meio e fim, né? E um enredo não linear, aonde, ora, ele vai, por exemplo, uma história que inicia do final e vai relembrando, né? Vai relembrando os momentos, vai do final para o começo, né? Ou do meio para o começo, depois para o final, né? Esse é um enredo não linear. Um linear não, é começo, meio e fim. Um não linear, ora você começa do meio para o começo, depois para o fim, ora do fim, meio e começo, né? Você não segue uma estrutura, uma ordem lógica. E aí, em consequência disso, o enredo também ele pode ser psicológico e um enredo cronológico. O enredo cronológico, como o nome diz também, é aquele enredo que segue de forma linear o tempo, né? O enredo, por exemplo, que começa no ano de 2019 e vai seguindo 2019, 2020, 2021, 2022, né? Uma história contada nesse lapso temporal. E o enredo psicológico, pessoal, que ele é não linear, geralmente não linear, né? Que ora, o narrador se lembra de um fato lá do passado, né? E aí, do passado, sei lá, ele volta na narrativa em 1978. Depois ele vem para o presente, para 2020. Aí depois na história volta de novo para o passado. E depois vai para o presente. É um enredo psicológico que geralmente também é não linear, né? Que ele não segue uma ordem cronológica correta. Mas é importante vocês entenderem o quê? Que o enredo é esse roteiro da história, né? Essa estrutura narrativa dessa história contada. E aí, pessoal, os personagens, né? Que são aqueles que compõem de fato a narrativa, aqueles elementos da narrativa que têm ação, né? Que estão ali envolvidos diretamente com o enredo, sendo classificados em personagens principais, né? O protagonista e o antagonista, ou seja, o protagonista é o bonzinho, o mocinho, o antagonista é o do mal, né? E os personagens coadjuvantes, né? Que é aqueles personagens de segundo plano, né? Que eles estão ali na história, mas eles não fazem parte do enredo principal, eles estão ali como auxiliares. A gente também tem um tempo, pessoal, que está relacionado, né, a essa marcação temporal dentro da narrativa, né, que é uma data ou um momento específico. Nem sempre uma narrativa ela vai ter uma data exata, né, vai mostrar a história está acontecendo no dia 12 de fevereiro de 2032. Não. Muitas das vezes é um momento, sei lá, eles contam na Páscoa, né, iniciou-se, não sei o que, ele vai contando uma história, né? Ou o Natal, e a narrativa inicia-se ali, mas que Natal, que ano é aquele? O tempo em si, pessoal, é marcado ou por uma data específica ou por uma espécie de momento. E esse momento e esse tempo, né, pessoal, ele pode ser cronológico, né? Como eu havia dito, sendo contado em anos, de forma linear, ou psicológico. A pessoa vem lá na mente e não sabe precisar, a partir do pensamento, que data específica é aquela, que momento específico é aquela, né? Geralmente esse é um tempo psicológico. A pessoa não se volta para as horas, minutos e segundos, mas sim para o pensamento. E o espaço, pessoal, que é o quinto elemento desse texto narrativo. O espaço é o local, né? O local onde vai ser desenvolvido a narrativa. E esse local, pessoal, lembrando bem, ele também pode ser um espaço físico, né? Um ambiente físico. Desculpa, pessoal, meu despertador. Mas lá, como eu havia falado, esse espaço ele pode ser um ambiente físico, né? Um ambiente, uma cidade determinada, uma sala de aula, um ringue de boxe, um supermercado, ou um ambiente psicológico, né? A pessoa pode voltar para a mente e a narrativa voltar para um ambiente psicológico, ele imaginar uma terra distante, né? Na imaginação dele, um universo paralelo, né? A pessoa que morre, uma narrativa e imagina como é que é o céu, um ambiente psicológico, né? Ou um ambiente mesmo social, né? Que é, na maioria das vezes também, esse ambiente social ele pode ser um espaço físico ou um espaço psicológico, a depender desse espaço físico se existe, né? Ou então esse espaço social psicológico, um espaço inexistente, mas que tem pessoas.
E aí, pessoal, como eu havia falado, né, tem esses narradores, né, o narrador personagem, né, esse narrador personagem, ele narra a história e participa da história, e esse narrador é colocado em primeira pessoa, né, no eu. Ele conta diretamente o eu na história, e ele é narrado em primeira pessoa, e ele tanto conta a história como participa da história, né? Ao narrador observador, nesse narrador a linguagem é utilizada em terceira pessoa, né? Ele. E esse tipo de narrador, ele conhece os fatos, porém ele não participa da história, ele conta a história de maneira distante, né? E o narrador onisciente, né? Ele conhece todos os personagens da trama, ele conhece a trama, a história, ora é contada de forma distante, em terceira pessoa, ora ele se coloca ali como personagem e conta a história em primeira pessoa, né? Então há esses três tipos de narradores: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Pessoal, e aí a gente também ainda pode classificar dentro dos textos narrativos os tipos de discurso que esse texto narrativo tem, né? E aí, esse discurso ele pode ser, dentro do texto narrativo, um discurso direto, que quer dizer o quê? Nesse discurso direto, o próprio personagem vai falar, né? Geralmente a gente vê isso nos textos escritos aonde? Fulano de tal, aí 2 pontos, aí coloca-se a fala do personagem, né? E ele diretamente fala por si, no texto narrativo. Já o discurso indireto, pessoal, o narrador ele vai interferir na fala do personagem, né? E aí o texto narrado diretamente em terceira pessoa e o personagem não fala. Quem fala por esse personagem, quem conta, né? A fala ou revela a fala do personagem é o narrador, né? O narrador vai traduzir em palavras o que o personagem falou. Não há uma fala direta do personagem, mas sim uma narrativa feita por esse narrador dessa fala, né? Então, o texto indireto não há essa fala direta pelo personagem. Na verdade, quem fala, né, quem conta essa história é somente o narrador. E o discurso indireto livre, pessoal, é uma mistura desses dois. Ora o personagem tem fala própria, ora o narrador conta, né, essa fala. E aí, pessoal, a gente, para fechar esse primeiro vídeo dessa aula e essa primeira tipologia dessa nossa segunda aula, a gente tem que fazer uma observação de que há uma diferença entre texto narrativo e relato, né? É um outro tipo de texto, né? A diferença essencial entre o relato e o texto narrativo, pessoal, é que o relato é um texto que vai se tratar essencialmente de uma associação de fatos, assim também como o texto narrativo, né? Ele vai contar diversos fatos, né? Só que no relato, pessoal, vejam bem, o que não tem no relato? Não existe conflito, ou seja, não existe o clímax, não existe uma ação maior, né, um ponto emotivo que vai causar uma confusão. O relato simplesmente ele vai contar algo. Não vai ter um momento de confusão, de conflito, não vai ter um clímax na história. E é isso que vai diferenciar entre o relato e o texto narrativo. Veja bem, pessoal, o clímax é um dos 4 aspectos da estrutura do texto narrativo. Vejam bem o que eu falei. No texto narrativo sempre vai ter um clímax, né? Lá, por exemplo, das novelas. Vai ter sempre um momento de grande emoção no texto, o que no relato não tem. Daí essa diferença entre texto narrativo e relato. Pessoal, então a gente encerra essa primeira parte. Vamos nos encontrar agora na segunda parte desse vídeo.